Olá, turma. Vamos iniciar aqui a nossa aula 29 de História, com continuação do tema Governo de João Goulart, que foi de 1961 a 1964. Primeira parte, a gente viu como Jango tomou posse, né? Forma dificultosa que ele chega ao poder. Vimos a campanha da legalidade e a decretação de um sistema parlamentarista, né? Então eu disse a vocês que o governo dele a gente pode dividir em duas partes. A fase do governo parlamentarista que a gente viu, e hoje vamos falar sobre a fase do governo presidencialista, né? Eu disse a vocês que ele conseguiu aí antecipar a escolha, né? O plebiscito a respeito se o Brasil iria permanecer parlamentarista ou iria voltar ao presidencialismo. 82% da população vota decidindo que o Brasil ficaria sendo um país presidencialista, né? Então, uma vez reintegrado aos poderes presidencialistas, João Goulart deu curso ao programa de reformas fortemente defendido pelas esquerdas brasileiras no começo da década de 1960. As esquerdas desejavam um amplo programa de reformas estruturais que fossem combater os entraves históricos do Brasil. Então, João Goulart, ele foi fiel à sua trajetória política, né? A gente vê que ele inicia ali como um certo pupilo de Vargas, como ministro do Trabalho durante o segundo governo de Vargas, o fato dele ser um político gaúcho e tudo mais. E após o suicídio de Vargas, ele assume a liderança do PTB, né? E tá ali ligado, como eu já disse, às causas trabalhistas, aos sindicatos, né? Tudo que não agradava à elite de oposição a esse tipo de pensamento, né? Liderada aí por Carlos Lacerda, né? Ligado aos Estados Unidos, os empresários, a imprensa, os militares, setores conservadores da sociedade. Então, mesmo ele sofrendo, enfrentando eles de frente, né? Naquele momento em que ele decide assumir o governo sobre a égide do parlamentarismo, né? Ele topa isso, mesmo sabendo que estava sofrendo uma pressão enorme dos próprios Estados Unidos, né? Guerra Fria, uma questão muito delicada. Ele continua o seu plano, o seu projeto de viés esquerdista, né? De viés nacionalista, batendo de frente aí com toda uma estrutura que estava pronta, né, para dar um golpe no Brasil, pronta para tomar o poder no Brasil. E ele nem quis saber, nem contou conversa. E ao assumir o cargo com poderes totais de um presidente, no sistema presidencialista, ele já decreta aí o que ficou conhecido como as reformas de base, que teve uma importância fundamental, né, para os rumos políticos daquele momento histórico brasileiro, né, para o que iria acontecer em 1964, para o próprio golpe civil-militar. Então ele propôs aí reformas em setores estratégicos que agrediam bastante as elites e o capital internacional. Então, no setor agrário, setor tributário, educacional, reforma no setor urbano, eleitoral e no setor bancário. Só para a gente ter proporção do que isso significa, essas reformas elas não foram realizadas até hoje. Até hoje elas são motivo, né, de vácuo, né, de buraco na estrutura do Brasil. Até hoje nós sofremos como um país que não tem uma estrutura alcançável para a sociedade, né? Graças a esses buracos aí. Basta a gente falar sobre a reforma bancária. Até hoje o Brasil é o país onde os bancos eles têm os maiores lucros no mundo, em detrimento da população, né? A reforma urbana, que era uma necessidade, que era para ter sido feita naquele momento, para evitar problemas urbanos que foram
aumentados aí devido à industrialização que aconteceu durante o governo JK, a questão da moradia, né, das favelas e tudo mais. A reforma do setor educacional naquele momento, o Brasil tinha mais da metade da população formada por pessoas analfabetas. Então era extremamente necessário que essas reformas fossem realizadas naquele momento. Reforma tributária, por mais que esteja se falando aí, ainda não é aquela reforma que a sociedade esperava, porque só está se falando porque nós, enquanto sociedade, estamos aí com a corda no pescoço na questão dos impostos. A gente paga tanto imposto e não vê isso revertido para a nossa vida, nem para a sociedade. E naquele ponto era para ter sido colocado, né, ter sido estruturado, pelo menos para a gente saber quais os impostos que nós pagamos, que nem isso mais, até isso o governo ele perdeu o controle. E aí a reforma agrária, que é o que inicia toda essa discussão. Não precisa nem dizer que ele não conseguiu avançar nessas reformas. Inclusive, essas reformas serviram para de argumento, né, da elite para pôr fim ao seu governo, né, inclusive envolvendo ali a classe média, para dar uma ideia de que João Goulart representava os ideais de esquerda, mas mostrou que João Goulart ele era arrojado, né, ele era alguém de pensamento firme, ele manteve os seus ideais, mesmo sabendo que não havia espaço naquele momento para isso, né? Sabendo que a oposição vinha com tudo, principalmente os Estados Unidos, e sabendo que todas essas reformas abalariam o setor do capital, do grande capital. Todas essas reformas elas vão de encontro às elites, porque o que é que ele propunha, né? Ele propõe justamente isso, um programa de reformas estruturais que fosse combater os entraves históricos do Brasil, entraves esses que estavam presentes desde a fundação do Brasil, né? E talvez com as reformas ele combatesse as injustiças que existem no Brasil até hoje. Talvez se essas reformas fossem realizadas naquele momento, hoje nós teríamos outro país, né? Mas era um ideal muito complicado, né, nesse momento, principalmente porque enfrentava a oposição de uma potência econômica na época, que era os Estados Unidos, em plena Guerra Fria. Reforma agrária. Então, o primeiro grande debate deu-se sobre as questões da reforma agrária. E foi o que travou o governo de Jango, né? O debate sobre a reforma agrária era impulsionado pelas ligas camponesas, uma organização de camponeses que se formou até a década de 1950. Seria mais ou menos o que é hoje o MST, pondo os aspectos, as diferenças dos aspectos históricos e... Mas é um grupo de camponeses que lutavam por terra, né? Então, para lutar pelo acesso do trabalhador rural à terra. No âmbito político, o debate era intenso e no campo a violência proliferou-se quando proprietários atacaram trabalhadores rurais sindicalizados. Realmente houve muitas mortes devido à ação das ligas camponesas e da resistência armada, né, dos grandes latifundiários, certo? Então, Jango ele sugeriu que 10 quilômetros à margem direita e 10 quilômetros à margem esquerda das estradas federais, né, fossem ocupadas pelo governo, né, o governo fosse desocupadas e o governo faria essa distribuição para os trabalhadores rurais. Óbvio que quem é que não gostou disso? A elite, né, os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros, que não deixaram essa reforma andar, caminhar, certo? E aí, principalmente utilizando-se da violência, certo? Então, todo esse debate a respeito dessas reformas agrediu bastante a elite que se pôs em pé, né? Em pé de guerra contra o governo de Jango.
porque viu que Jango queria um governo mais justo, no sentido de igualdade econômica e social no Brasil. E os ricos, né, a elite, não interessa a ela essa maior igualdade econômica, porque iria mexer nos seus privilégios, certo? Em 1960, então o início do que ficou conhecido como um golpe civil-militar, e eu vou explicar para vocês porque tem essa denominação. Em 1964, a situação de João Goulart era complicada. Ele decidiu-se pela aposta, né? Continuou lá, optou por adotar uma via à esquerda e convocou um comício para garantir à população o seu compromisso com as reformas de base. Ele insistiu lá. Esse foi um comício da Central do Brasil, famoso comício realizado aí na Central do Brasil, em que ele reuniu cerca de 300. A Central do Brasil é onde fica no centro do Rio de Janeiro, e é a central de trens, né? E aí ele conseguiu reunir ali cerca de 300 mil pessoas nesse comício, no dia 13 de março de 1964, para meio que dizer assim: nós estamos aqui em pé de guerra contra vocês, a elite. Nós vamos continuar com as reformas de base, né? E aí talvez isso aí tenha irritado bastante, né? Só algumas placas desse dia aqui: abaixo os latifúndios, legalidade para o Partido Comunista, né? Ou seja, para a gente ver quem eram os apoiadores, pessoas ligadas à esquerda realmente que apoiavam João Goulart, certo? Então o anúncio de que o presidente reforçaria o seu apoio à reforma agrária fez com que o grande grupo aliado de Jango, o PSD, rompesse com a presidência. Então até os aliados políticos não interessava nenhum político que tá sempre ligado às grandes elites, né? Então o comício na Central do Brasil selou o destino de João Goulart. Jorge Ferreira, que é um historiador, fala que esse discurso unificou os conspiradores de direita, civis e militares em suas ações para depor o presidente, e também atuou entre os liberais, lançando entre eles uma desconfiança sobre as reais intenções de Goulart. Então, assim, acabou criando-se uma ideia de que João Goulart realmente queria transformar o Brasil num país comunista, o que não interessava nem a elite, nem a classe média, influenciada pela elite, pelo discurso conservador e pelo discurso religioso também, né? Lembrando todo aquele processo que eu já falei para vocês da relação entre o comunismo e a Igreja Católica e as religiões, né? Como ocorreu durante a Revolução Russa, a ideia de que um sistema comunista é um sistema que não tem necessariamente uma religião, que não funciona com a religião ou com a igreja oficial e tal. E a classe média se pôs contra João Goulart devido a essa desconfiança sobre as suas intenções ao promover essa reforma de base, principalmente devido aos seus apoiadores também serem ligados a grupos de esquerda comunista e radical, né? Então o processo de golpe se inicia aí, quando ele tenta, né, imperar as reformas de base através do comício da Central do Brasil. Então aqui um quadro que eu já mostrei em outras aulas, mas só para a gente poder confirmar, né? Então quem estava contra e a favor de Jango? Contra a UDN, os políticos conservadores, né? E aí a gente tem até políticos do seu próprio partido, como a gente vê aqui, do próprio PSD, que deveriam ser políticos de origem nacionalista. E aí quando viram que ele estava radicalizando, né, ou tentando impor as reformas de base, eles recuaram. Empresários, a imprensa, eu já disse a vocês, a grande imprensa é sempre ligada ao empresariado, que é quem sustenta a imprensa, né? Os militares, muitos deles influenciados pelos Estados Unidos em plena Guerra Fria e pela CIA e tudo mais, o próprio Estados Unidos,
o governo de Jango, de João Goulart, não agradava nem um pouco às aspirações dos Estados Unidos, setores conservadores da Igreja Católica e a classe média, certo? Quem era a favor de Jango? Sindicatos urbanos e rurais, dentre eles as ligas camponesas, o movimento estudantil, o Comando Geral dos Trabalhadores, setores ligados à esquerda, certo? E aí, no dia 19 de março, aconteceu um ato contra Jango, né? Mas com a desculpa de ser em defesa do conservadorismo, em defesa da família, da igreja. Então, realizado no dia 19 de março, São Paulo, a marcha contou com a participação de cerca de 500 mil pessoas, parcela da população tida como expressiva. A marcha manifestou o tema que as pessoas tinham da suposta ameaça comunista e defender a realização de um golpe pelos militares. Essa marcha foi intitulada a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Isso representa a aspiração da classe média sobre o governo de Jango. A participação ativa foi quando a classe média deu o aval, disse, pronto, a gente quer Jango afastado, a gente quer um golpe. Por isso que a gente justifica o nome golpe civil-militar, certo? Porque os militares, apesar deles terem dado o golpe, eles tiveram um aval da sociedade brasileira, representada aí pela classe média, certo? Essa foto aí é bem emblemática, mostrando isso aí, o conservadorismo da sociedade brasileira que apoia o golpe, né? Que é contra as aspirações sociais de Jango, certo? E então o golpe ele foi defendido também pela sociedade. Por isso que a gente diz que o golpe militar é um golpe civil-militar, certo? E aí, como é que isso acontece? Esse processo de golpe. Que a gente já está no mês de março de 64, então, na madrugada do dia 31 de março de 64, o general Olímpio Mourão, comandante da 4ª Região Militar, em Juiz de Fora, deu início a uma rebelião. As tropas lideradas por ele partiram para o Rio de Janeiro com o intuito de depor João Goulart da presidência. O estado de Minas Gerais havia se rebelado contra o presidente e o seu governador, Magalhães Pinto, apoiava a rebelião militar. João Goulart teve a possibilidade de resistir e finalizar a rebelião, né? Se ele tivesse convocado as tropas federais, haveria uma guerra civil no Brasil bem sangrenta. Mas decidiu não resistir para evitar o derramamento de sangue e os golpistas tomaram o poder facilmente. Além disso, não houve resistência de nenhum grupo da esquerda mais influente no Brasil, ou seja, a esquerda também abandonou Jango, né, as ligas camponesas, o Partido Comunista, o Comando Geral dos Trabalhadores, o Leonel Brizola ainda tentou esboçar alguma reação, mas também não decidiram que seria melhor afastar-se naquele momento. E aí Jango ele se afasta do poder e diante da força, né? Foi uma ameaça. Você vê aí os tanques estão na rua, marchando para o Rio de Janeiro, marchando para Brasília, né? Na tentativa de amedrontar o governo. Talvez Jango tenha tomado essa decisão de não bater de frente, de não convocar as tropas federais, sabendo que os Estados Unidos, como eu já falei isso em aula, né? Documentos devido em 2012, devido à Comissão da Verdade, que foi realizada em 2012, a gente vai falar sobre isso, que é um revisionismo do que foi o golpe. E aí acharam documentos relevantes em 2014 que provavam que os Estados Unidos estavam com um porta-aviões no Porto de Santos, esperando qualquer tipo de embate. E aí as tropas americanas viriam ajudar o golpe. Então talvez Jango, a inteligência, tivesse tido acesso a isso e ele sabia que não dava para ele colocar o Brasil numa situação de guerra civil, né? Seria uma guerra sanguinária. E aí ele abandona o poder, né? Então, na madrugada do dia 1º de abril de 1964, Jango voltou para Porto Alegre e foi para a casa do comandante do 3º Exército, escoltado pela companhia de guarda. Aconselhado, traçou o caminho de fuga do Rio Grande do Sul e escreveu uma nota ao governo uruguaio pedindo asilo. No dia 2 de abril, apesar de Jango ainda se encontrar no território nacional, o Congresso Nacional declarou
a vacância da presidência da República. Entretanto, o cargo de chefe da nação novamente entregando o cargo de chefe da nação novamente ao presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Então, o que foi que aconteceu? Em suma, devido à pressão dos grupos militares, o apoio da sociedade, Jango preferiu abandonar. E aí, quando é que é comemorado, né, a data? Os militares comemoravam a data do golpe militar. Que data é lembrada? No dia 1º de abril. Parece até piada, mas é o dia da mentira. Né? Então, os militares, eles tomam poder à força, certo? E o que é que oficialmente é declarado? Vacância do cargo de presidente, né? Não tem mais presidente. E aí quem é que se declara presidente do Brasil? Se não tem mais o presidente, que era Jânio Quadros. O vice saiu. Oficialmente, constitucionalmente, quem deveria ocupar esse lugar seria o presidente do Congresso, presidente da Câmara dos Deputados, o Ranieri Mazzilli. E aí Ranieri Mazzilli nem espera João Goulart abandonar o Brasil. João Goulart ele foge, tem que fugir, né, exilado para o Uruguai. E por isso que muitos dos defensores que o golpe foi legal, que foi dizem sim, foi Jango que fugiu, não foi os militares que tomaram poder. Óbvio que ele iria fugir, né? Aqui a prova. Os militares eles colocaram os tanques nas ruas. Havia ameaça iminente de combate, de guerra civil. Então, obviamente, para evitar isso, o João Goulart ele foge do Brasil e o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, assume do dia 2 de abril e dia 10 de abril ele entrega o poder. Dia 10 de abril ele entrega o poder aos militares. E os militares passam a se autogovernar, eles fazem uma eleição interna, né, eles mesmos escolhem quem será o presidente dentre os militares. E o primeiro é esse camaradinho aqui, que é o general Castelo Branco, certo? E aí será o próximo presidente do Brasil, mas já num momento de ditadura, um governo militar, ok? Quero que vocês entendam por que o golpe foi civil-militar, né? Porque teve a anuência, a participação da sociedade brasileira. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade é a prova disso. Ok? Aqui está aí João Goulart, né? Morreu lá no Uruguai, no exílio. No dia 10 de abril, João Goulart teve seus direitos políticos cassados por 10 anos, após a publicação do ato institucional número 1, e a gente vai tratar nas próximas aulas. Essa é uma foto dele e da família no Uruguai. Ok? A partir das próximas aulas a gente já começa a falar sobre o governo militar. Tchau, tchau.